Olá, eu desejo que a paz de Cristo esteja presente na sua vida nesse momento e sempre. O Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a compreender a palavra de Deus, porque é Ele que nos capacita a termos essa compreensão. Leremos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 ao 5. Timóteo, no Novo Testamento. Eu não deixei minha Bíblia aberta. A palavra dessa noite não é uma palavra que eu geralmente gosto de falar, uma palavra de exortação, mas é claro que nós vamos também por outros caminhos, né? Mas, e também a palavra de Deus é aquela palavra, né, que ela corta, ela vai para onde o Senhor nos mandar que ela nos leve. Nós, como servos do Senhor, vamos tão somente obedecer. Acho que o Timóteo fugiu da minha Bíblia, mas não fugiu não, está por aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 a 5. Não é segunda, não é primeira. Eita! 3, 1 a 5. A impiedade dos últimos dias. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desse também. Nós sabemos, né, que o livro de Timóteo, ele foi escrito mais ou menos 67 anos depois de Cristo, né? Ele externava as preocupações dele, né, pelas igrejas em vista, sabia que ele ia morrer. Então, esse livro ele é atual. Você vê algo semelhante no seu dia a dia, em torno de você, alguma coisa assim? Quando fala da impiedade dos últimos dias, querendo ou não, a mídia não mente. Nós vemos aí na televisão, na internet, essa coisa, né? Pais matando filho, filho matando pais, e muitas mulheres sendo agredidas, assassinadas, e às vezes até vice-versa. Mas o que eu quero falar com você hoje, ele vai caber exatamente em cima daquela coisa que eu vou te perguntar. Você gostaria de se vacinar contra o arrependimento? Existe vacina contra o arrependimento? Porque essa vacina ela é muito perigosa. Porque o Senhor, ele detesta, né, a religiosidade. E o pecado da religiosidade, ele agride mais o Senhor do que a imoralidade. Porque nós vemos vários exemplos na Bíblia. Nós vemos quando aquela mulher, né, lavou os pés de Jesus, enxugou com os cabelos e veio, né, Judas veio e disse, mas esse dinheiro que ela lavou os pés, seria interessante que esse dinheiro fosse usado com os pobres. E ali ela estava adorando o Senhor. No espírito dela, ela sabia que seriam os últimos momentos de Cristo e ela quis honrá-lo com aquilo. E ele religiosamente estava mais preocupado em uma coisa que passaria. Porque os pobres, como diz a Bíblia, sempre existiriam. Mas Jesus ali, a presença dele seria aquele único momento. Seria uma única vez. Ele voltará, mas naquele momento ali, ele era precioso demais. E o mais perigoso é quando aquela aparência de piedade. As pessoas apontam o dedo, elas julgam o outro, dizendo que elas estão em pecado, mas ela, na verdade, ela está sendo religiosa, ela não está se santificando, ela não está sendo pura, ela está se escondendo e acredita que é vacinada, ela age como se ela fosse vacinada contra o arrependimento, ela se tornou insensível. Ela acha que ela não tem do que se arrepender, que ela está perfeita, que ela está pronta. Sendo que o nosso processo, como fala lá em Filipenses, né?
nosso processo, nós vamos dia após dia evoluir, vamos trabalhar a nossa salvação. Senão a Bíblia não falaria isso. A nossa salvação ela tem que ser trabalhada dia após dia, até o nosso último respirar, o último suspiro de vida. É necessário que nós estejamos com o Espírito Santo avivado, a presença de Cristo avivada em nós, para podermos estar sensíveis. Saber que enquanto estivermos pisando aqui as faces dessa terra pecaminosa, nós estaremos sujeitos a errar. A nossa carne é algo muito forte, a nossa matéria é algo muito pesado. Então é necessário que nós estejamos preparados, estejamos vigilantes. Quando nós vamos também falar em Sodoma e Cafarnaum, e Jesus disse lá em Cafarnaum, que se Sodoma tivesse visto os milagres que o Senhor operou, talvez não tivesse sido destruída. Por quê? Às vezes as pessoas pedem milagres, né? Você deve conhecer alguém que o Senhor foi lá, a pessoa estava à beira da morte, passando por uma coisa terrível, o Senhor foi lá, operou o milagre, e daqui a pouco, tal como aqueles 10 leprosos, que só um voltou para agradecer, a pessoa se esquece. Ela volta normalmente à vida dela, a rotina, e esquece da grandiosidade de Deus, do que Ele operou na vida dela. Mas essa é a nossa tendência como seres humanos. Se nós não vigiarmos, se não mantivermos um relacionamento real, perseverante, diligente com o Senhor, nós acabaremos tendo fome espiritual. Só não teremos essa fome, nem morreremos de fome espiritual, desde que nós mantenhamos ativado o nosso contato com Deus, dia após dia. Nós não acumulamos, eu já tenho uma caminhada com Deus, eu já estou preparada. Não, isso não existe para o Senhor. É dia após dia. Então eu preciso estar vigilante e saber dessas coisas. Nós tivemos também pregando lá no livro de Amós, nas 2 semanas que se passaram, falando da questão do prumo, que o Senhor passaria o prumo em Israel, que é o prumo que é a linha. Então, na verdade, por que eu estou me referindo isso novamente, trazendo isso hoje para a pregação? É para mais uma vez falar da nossa alma, como anda a nossa alma, como andam os nossos sentimentos, porque tudo parte daí. O nosso alinhamento, nossa espiritualidade, depende desse movimento da nossa alma. É onde residem as nossas vontades, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E sempre é necessário que eles estejam alinhados com a verdade, com a palavra do Senhor. Porque a vida, ela nos chama, ela nos puxa. Ela nos convida a nós termos determinadas coisas que estão de acordo com a realidade material. Eu ter status, eu ser bem-sucedida, eu ter um corpo malhado, eu ser popular. E por outro lado, quem não tem esses requisitos, não é popular, não tem um corpo de acordo com o que é exigido, uma performance, eu sou levada à segunda categoria. Nós somos levados. E aí surgem as rejeições, surge uma série de sentimentos negativos, e isso aí faz parte da sociedade, está no mundo, e ninguém está livre disso. E há pessoas que partem para agressão, para revolta, e há outro tipo de pessoa que parte para introspecção. Ela joga aquilo dentro do coração e ela se torna amarga, enquanto uma outra parte não, extravasa, parte para rebeldia, pagar para ver, e até para agressão física mesmo. E aí chegou até a cometer suicídio. E o outro, que parte para a introspecção, que joga aquilo para o coração, que não verbaliza, não tão exageradamente contra a outra categoria, ele tem a depressão, ele pode até partir para o suicídio. Então, o mundo nos exige uma série de critérios. E se nós não estivermos alicerçados em Cristo, conhecendo realmente quem é Jesus Cristo, qual o plano de Deus para as nossas vidas, qual a nossa identidade, quem eu sou em Cristo. Quem é Cristo? Quem é, né? É o grande mistério da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo é aquele que veio, foi o próprio Deus encarnado que pisou aqui nessa terra para nos resgatar, para nos mostrar, para derrotar o inimigo,
para mostrar a maneira correta de viver em amor com seus frutos, o espírito de autodomínio, de dar outra face, e nos convidou para sermos seus seguidores. Então, é uma série de pilares que nós precisamos conhecer, que nós precisamos estar sempre conscientes e ali com isso bem avivado na nossa mente, porque a vida, ela não dá moleza. A vida nos cobra, o mundo nos confronta, as realidades são duras e nós precisamos ser trabalhados. Nós precisamos estar sempre fazendo essa avaliação, sempre observando a nossa mente, observando os nossos sentimentos, porque nós somos uma gama de sentimentos. Dependendo do que nós estejamos vivendo, aqueles sentimentos ficarão mais aflorados. O que é que nós estamos vivendo nesse momento? Vivendo coisas que estão nos trazendo medo, insegurança, dor emocional? Ou estamos vivendo um momento de paz? O que é um pouco, não é tão fácil, mas é possível para aqueles que creem em Cristo. Porque Ele diz que nos daria uma paz que iria além da compreensão humana. Por quê? Nós cremos que existe um Deus, existe um plano e que nada está fora do controle dele. Dependente de Covid, dependente de qualquer coisa. Ah, mas eu perdi pessoas da minha família. Sim, muitas pessoas perderam. E ainda estamos, com a doença aí, não foram vacinadas todas as pessoas, a porcentagem de vacinação, e ainda tem a variante. Então, nós tivemos uma diminuição, mas não tivemos, o fim disso aí. Mas como nós estamos com Deus? Se nós estamos no relacionamento com Deus, se nós estamos caminhando com Ele, se nós estamos buscando Ele através da palavra, se estamos nos alimentando, declarando, que é declarar a palavra? Sou eu manter a palavra bem viva na minha mente e verbalizar também, falar, Quando eu acordei hoje, qualquer pensamento que venha nas nossas mentes, porque o inimigo, ele é real. E quando nós já acordamos, ele já vai jogando nas nossas mentes. Porque os primeiros pensamentos do dia têm esse poder de determinar como vai ser o restante do nosso dia. Então, já acordar dizendo coisas que declaram sua fé, a nossa fé em Deus. O Salmo 103 é maravilhoso para isso. O Salmo 18, o Salmo 18 diz, como eu te amo, fortaleza minha, que é o Senhor é a nossa fortaleza, que adestra as nossas mãos para a batalha. Que batalha? Não é a batalha real que eu vou enfrentar, que eu vou botar uma arma em punho, mas a batalha é o que virá, são os nossos relacionamentos, sejam dentro da casa, seja na vizinhança, seja na comunidade, seja na internet, Isso aí nós estamos nos relacionando, independentemente ou não de sairmos de casa ou não, nós mantemos um relacionamento. Eu tenho um neto que ele tem os amigos dele que ele se relaciona pela internet, que ele joga do Brasil todo, ele nem os conhece pessoalmente, mas ele mantém um relacionamento com eles. Meninos de outra confissão, outra prática espiritual, mas que ele vai se relacionar, mas ele tem que estar bem firmado em quem ele é, ele saber qual a identidade dele, porque ele vai enfrentar ali desafios. Colegas que às vezes sugerem uma mentira, sugerem alguma coisa, e se ele não estiver firmado, se ele não tiver um ninho, como diz, a psicologia fala, um ninho, aquela referência dentro de casa de que vale a pena falar a verdade, de que existe um Deus que está vendo, ele pode ser levado mesmo para um relacionamento em frente a um computador, porque ele está se relacionando com pessoas. E as pessoas querem ser aceitas, elas não querem ser rejeitadas. E às vezes o convite que nós temos para sermos aceitos é nós aceitarmos o que o outro, principalmente para o adolescente, para o pré-adolescente. Então nós temos que estar de olho, temos que ser aquela referência boa para os nossos filhos, para os nossos netos, seja para quem quer que seja. E hoje eu falei para minha filha, poxa, ele está de parabéns, porque o colega convidou, ele falou, não, eu não posso mentir. Então isso aí é muito importante. Mas voltando, então a nossa mente, a nossa alma é o que comanda a nossa vida. E é interessante você lembrar que não é só o momento que nós estamos vivendo. Nós somos um conjunto de coisas. Psicanálise, Eu também sou psicanalista, já te falei isso. A psicologia, ela nos diz, nós somos o conjunto do passado, do que nós vivemos agora e dos nossos desejos futuros.
E aí, se tiver coisas na nossa história guardadas neurologicamente ali, como fortalezas de mente, que são coisas fortes ainda, talvez um perdão não liberado, talvez um trauma. Quantas pessoas, às vezes com 60, 70, 80 anos, que ainda tem trauma lá da vida intrauterina? E isso está falando na vida dela ainda. Às vezes ela não se lembra do fato, ela nem tem consciência. Mas o sentimento está ali. Aquilo foi como, né, o boi quando recebe aquela marca, né, de embrasa para marcar que aquele boi de determinada pessoa. E aquilo ali marca a alma da pessoa, marca a história da pessoa. Será que você tem na sua alma algum trauma, alguma coisa não trabalhada, alguma rejeição? Quem nunca foi rejeitado? Quem sempre foi aceito? Ninguém tem essa história de aceitação total. E cada pessoa tem uma natureza. Uns são mais sensíveis, se sentem mais doloridos, mais afetados, guardam mais. Outros já têm um temperamento mais despojado, lidam melhor. Porque cada um é um, ninguém é igual a ninguém. Então, quando o Senhor falou que passaria o prumo em Israel, Ele queria as pessoas alinhadas, o profeta falou, de acordo com a vontade de Deus. E agora, nesse pedaço de carta que nós lemos a Timóteo, ele fala que nesse tempo nós viveríamos tempos muito difíceis. E que haveria um esfriamento no coração do homem devido a todas as maldades que nós presenciamos, que nós vemos. E nós, às vezes a gente olha, eu já vi a repórter assustada, a repórter da Globo, quando ela viu uma mãe que ela teve o bebê, uma adolescente, e ela não queria que os pais soubessem, ela simplesmente botou fogo na criança, num recém-nascido. E a repórter estava assim, estarrecida diante daquilo. Qualquer um ficaria. Como pode uma pessoa ter coragem de fazer uma coisa dessa? E aí? Aí as pessoas às vezes não gostam que fale, mas o inimigo ele é real. E ele endurece o coração das pessoas. E se a pessoa não tem uma personalidade formada em Cristo, valores sedimentados, ela é capaz de fazer determinadas coisas. Ela é capaz de matar, ela é capaz de qualquer coisa. E ele toma, sim. Ele tem várias maneiras. Não vou entrar agora em guerra espiritual, né? Porque é um assunto muito profundo, não é um assunto que eu gostaria de abordar agora, mas a gente sabe que é o tipo de possessão, que ele toma os membros da pessoa, ele age, ele faz, e às vezes a pessoa fala, mas como que eu fiz? Eu não queria fazer. Ou ele toma a possessão total, toma a mente da pessoa, e a pessoa fica ali servindo, né, de cavalo de Satanás, e ela faz coisas e ela não se lembra. Isso é real, isso acontece no mundo espiritual. Então nós vivemos tempos trabalhosos e precisamos nos cuidar. Precisamos vigiar. Por quê? Ser vacinado contra o pecado não existe. Não existe essa vacina. E a religiosidade, eu acreditar que eu estou cumprindo várias atitudes, eu estou indo, eu estou lendo tantas horas de Bíblia por dia, eu estou fazendo e eu estou aí vacinado, e eu estou pronto, não tem nada do que ser corrigido em mim, isso não é real. Lembra lá do fariseu e do outro que pedia, Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. Enquanto o fariseu dizia, não, eu dou o dízimo, eu faço, eu aconteço. Olha, quanto orgulho embutido aí. E o orgulho ele é muito perigoso nas nossas vidas. O orgulho nos dá a impressão de que nós somos muito mais do que nós realmente somos. E o orgulho ele se mascara de várias formas. Às vezes a pessoa não quer fazer determinada coisa, ela não quer de repente dançar. Não, eu tenho vergonha. Na verdade, ela não dança tão bem como um dançarino de referência que ela conhece. Então, para ela não ser mais ou menos, ela não quer ser, ela não ser o melhor, ela não quer se arriscar a ser mais ou menos. Então isso é o quê? Uma questão de orgulho, porque nós não somos perfeitos em tudo, nós não temos todos os dons, nós teremos alguns dons. Os dons são distribuídos. E a humildade, que é contrária ao orgulho, nos diz que a humildade é a capacidade que nós temos de nós nos mostrarmos exatamente como nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas limitações, também com as nossas qualidades, com as nossas virtudes, e tendo a consciência de onde nós podemos chegar. Então, precisamos realmente estar de olho. A impiedade dos últimos dias, mais do que nunca,
estarmos de olhos abertos, estarmos agarradinhos com o Senhor, pedir a Ele o socorro, saber que o Senhor nos ama, que nós somos a menina dos olhos de Deus, o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Imagina, que Deus é esse? Que Deus tremendo, com bilhões de pessoas sobre essa face da terra, e Ele conhece o pensamento de cada um. Nós podemos nos aproximar dele, podemos falar e devemos falar das nossas angústias, verbalizar. É muito interessante quando a gente também gosta de escrever, que a gente escreve. Eu tenho meu diário, eu escrevo nele todos os dias. É difícil o dia que eu não escrevo. E ali eu falo com Deus, eu gosto, né, de sentir ali que eu tô, e eu volto ali, depois eu vejo aquilo ali. Mas há quem não gosta, mas fale em pensamento com o Senhor. Converse com Ele, você pode conversar qualquer coisa. Ele é o amigo mais fiel que existe. É aquele que nos compreende com amor perfeito. Às vezes um amigo, ele não vai ter paciência para nos ouvir. Ele às vezes está vivendo as questões dele, os desafios dele, e ele quer sair logo, ou ele quer logo dar um conselho, e nós não queremos ser aconselhados. Não cabe dentro daquilo ali um conselho, uma sugestão. Essa semana eu tive com uma pessoa enlutada que perdeu o filho, e eu fiquei ouvindo, né? E ela dizia para mim, eu ainda falei, olha, seu filho se arrependeu, ele está salvo, ele está junto de Deus, mas eu não quero, eu queria ele aqui. E foi uma das únicas palavras que eu disse para ela, porque ela, sabe, o olhar dela já revelava a tristeza, o desespero, porque o luto, ele demanda um certo tempo. E não adianta a gente dizer, faz isso, faz aquilo, e não. Agora é o choro mesmo, é o lamentar, é preciso processar o luto. E nós que estamos por perto, para sermos bons amigos, porque as pessoas precisam de alguém, de carne, de um ouvido, do apoio. E muitas vezes vale muito mais você olhar nos olhos, você só tocar o ombro ou abraçar, se pudéssemos agora nesse período, né? Mas eu estou dando um exemplo, do que ficar ali falando, dando receitas. Não adianta. Então, como bons cristãos, nós podemos encobrir, dizer que somos vacinados, e ainda temos um ar de piedade, que é aquele exercício, né? Nós estamos ali em plena desobediência e infelizmente nós vemos isso nas lideranças religiosas. Por quê? É pelos frutos que nós conhecemos as pessoas. E se nós o tempo todo, principalmente nós que somos líderes, não tivermos um sinalizador, saber que o nosso testemunho fala muito mais do que está aqui diante de você, diante de uma filmagem, colocar isso na rede, sabe? E nós vamos ter que renunciar muitas vezes à nossa humanidade. Vamos ter que ter um domínio maior ainda do que as pessoas que não têm esse chamado, porque aquilo que nós falarmos pode se tornar contrário diante de um testemunho negativo, diante de erros. Porque as pessoas não veem Deus, mas elas veem pessoas falando de Deus. As pessoas não veem amor, as pessoas, porque é abstrato. As pessoas veem pessoas amorosas, as pessoas veem pessoas que representam Deus. Não sei se você já ouviu falar daquela pessoa que queria falar de Jesus para os mendigos, para os moradores de rua, e ela chegou para falar e a pessoa estava com fome. Ela não falou, ela deu o alimento. E no outro dia ela voltou para falar e a pessoa estava com frio, ela deu roupa. Um terceiro dia ela retornou, a pessoa estava sentindo dor, ela deu remédio. E no quarto dia, quando ela volta, a pessoa já disse para ela, eu quero esse Jesus, esse Deus do qual você quer falar comigo. Porque as atitudes falam mais do que as palavras. A nossa fé, nós não seremos reconhecidos pelas obras, mas também sem obras nós não podemos viver. Mas as nossas atitudes, os frutos das nossas ações, sempre vão falar mais alto do que as palavras. Porque falar é um dom que Deus deu, e pela palavra muitas pessoas convencem as outras. Mas nós precisamos de um tempo para observar. É o grande mestre, o grande sábio tempo, que revela quem é quem. E não tem quem subsista ao teste do tempo.
O tempo ele revela, ele mostra. Então nós temos que ter cuidado com esses ares de religiosidade, de encobrir, achar que nós estamos cumprindo toda a lei. Isso é legalismo. Nós precisamos realmente, em atitudes práticas. Eu falo lá na nossa jornada Despertar, tá lá no YouTube. Nós estamos agora, trabalhamos essa semana, né, os pecados de ação. E essa semana agora nós vamos trabalhar hoje já trabalhamos de omissão, não tenho certeza, posso estar falando besteira. Mas você pode ir lá no YouTube que você vai ver essa jornada, esse mergulho dessa jornada Despertar, que trata realmente desse despertamento de várias áreas da nossa vida. Eu ainda deixo algumas perguntas lá para reflexão, algumas referências bíblicas que nós podemos analisar. Então nós realmente, repetir mais uma vez para você, precisamos tomar cuidado com a religiosidade, com os ares de piedade. Isso não vai nos levar a nada. Vai nos levar, se nós somos uma referência, se nós temos responsabilidade, sempre temos sobre alguém, nós temos que ter cuidado. Porque quem nos conhece é quem convive conosco. Dentro da nossa casa é onde nós andamos de pijama e de chinelo. No nosso trabalho também é onde as máscaras caem. Então as pessoas nos conhecem. E o triste é quando as pessoas nos conhecem mais do que nós mesmos nos conhecemos. E nós só temos uma maneira de nos conhecermos. É pedindo que o Espírito Santo nos revele. Nos revele as nossas qualidades, nos revele as nossas limitações. Foi aquilo que eu falei. Quem nós somos realmente? Nós precisamos nos conhecer. Porque a verdade nos libertará. E através da palavra de Deus, nós temos isso tudo, através da oração. Ele nos mostra, ele não nos deixa na ignorância. Lá no livro de Oséias, o profeta Oséias, ele fala: o meu povo sofre, o meu povo perece porque lhe falta entendimento. E eu quero ainda falar para você que lá em Mateus, no capítulo 21, dos versos 28 a 32, depois você vai lá e dá uma lidinha. Tá? Mateus, capítulo 21, dos versos 28 a 32, aquele homem que pediu aos 2 filhos que fosse fazer determinada coisa. Um disse que não ia fazer, mas mudou de ideia, foi e fez, e obedeceu. E o outro disse que faria e não fez. Aí a Bíblia nos questiona, qual que agiu corretamente? Aquele que falou que não faria, mas saiu e fez. Porque aí nós temos também, né, uma analogia a essa questão da obediência, da religiosidade. Você diz que faz e não faz, só fala, só palavras que o vento leva. E mesmo que você faça, que não fale, que você se rebele, que você seja humano, mas você vai e faz. O que agrada mais o Senhor? Nós nunca serviremos ao Senhor sem ter junto conosco, dia após dia, nossa humanidade. Porque enquanto nós estivermos aqui pisando sobre a face da terra, nós somos humanos. Nós teremos emoções, nós teremos sentimentos. Nós não temos, como diz por aí, né, sangue de barata. Mas o que cabe a nós é respirarmos fundo, é estarmos em vigilância, é estarmos o tempo todo em espírito de oração. Saber que nós temos um espírito, que a nossa vida espiritual ela é muito maior. É isso que vai para a eternidade, que a Bíblia fala, que tudo que nós passamos aqui não se compara ao que nós receberemos. Nós já recebemos através do relacionamento com Cristo Jesus. Nós recebemos consolo, nós recebemos paz, nós recebemos inspiração. Mas muitas coisas passam pela nossa cabeça, pelos nossos corpos. Nós temos toda uma formação, né, de hormônios. Tudo isso interfere no nosso humor. Interfere em muitas coisas, a quantidade de sono, exercício físico, alimentação. Tudo isso faz parte desse templo vivo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E que nós precisamos vigiar, que nós precisamos cuidar. E tempos difíceis. A impiedade dos últimos dias, tendo aparência de piedade, mas negando o poder que a piedade tem, que o amor tem. Não podemos fingir. Realmente, precisamos pedir forças a Deus, porque nós admiramos aquele que segue a Deus, aquele que ama.
E muitas vezes nós queremos ser igual. Sim, e é muito bom. Seguimos o mestre, como ele diz, quem quiser vir após mim, siga-me. Mas é seguir de verdade, não só em palavras. Quero deixar essa palavra para você. Você volta, reflita, porque tudo isso aí está acontecendo e muito mais. Vemos o tempo todo, não precisa botar os pés fora de casa, dentro do nosso próprio lar. De ficarmos tontos, de vermos pessoas pedindo socorro o tempo todo. São tantos os desafios na família, dentro do lar. Tudo isso que eu falei aqui está acontecendo e você sabe disso. Vamos orar? Deus amado, querido, justo e fiel, diante desta palavra, Deus, eu quero ministrar sobre a vida dos meus irmãos que estão vendo essa reflexão agora. Que o Senhor ilumine a mente e o coração de cada um, Deus. Que a religiosidade não seja uma vacina, Senhor, contra o pecado. Que nós estejamos sensíveis, que nós estejamos avivados, vigilantes, ó Deus, para andarmos de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, ó Pai. Ilumina cada um de nós, ó Pai. Leva consolo àquele que sofre, Senhor. Leva conforto, Senhor. Leva, Deus, um desejo de estar na Tua presença, de ler a Tua palavra, de orar, ó Pai, de separar esse tempo, de dar prioridade para uma vida de comunhão contigo, ó Deus. Eu ministro paz sobre a vida dos meus irmãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? E mais uma vez eu te peço, curtir, se inscrever, compartilhar. Compartilhar é muito importante, porque se cada um compartilhar, isso vai chegar muito além. E eu já quero desde já te agradecer, porque muitas pessoas têm feito isso. Fique com Deus, um bom resto de dia, de noite, para você de semana. Não sei qual momento você vai acessar essa reflexão, mas que você seja abençoado, em nome de Jesus.